Queridos irmãos e irmãs, o estudo deste trimestre foi espetacular, pois nos deu base para interpretar corretamente a Bíblia. Por isso, hoje eu quero fazer um resumo de cada uma das 12 lições que já estudamos e terminarei com um breve comentário da lição 13, encerrando nosso trimestre. Oremos, pedindo a orientação do nosso Deus. Querido Pai Celestial, obrigado porque temos a oportunidade deste momento para o estudo da Tua Palavra pela lição da Escola Sabatina. Pedimos a Tua orientação, a Tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Lição número 1. A singularidade da Bíblia. Primeiro, a Bíblia é singular em sua produção. Não é meramente uma coleção de histórias, de cartas ou poesias. É uma perfeita unidade, progressiva e harmoniosa. E, diferenciando-se abismalmente de qualquer outro livro, a Bíblia foi escrita em aproximadamente 1500 anos, em 13 idiomas diferentes, em 3 continentes diferentes e por autores fantasticamente diversos. Segundo, a Bíblia é singular em sua preservação. Provavelmente seja o livro mais perseguido de toda a história do mundo. De fato, muitos tentaram proibi-la, destruí-la, mas seus esforços foram vãos. Ela é uma bigorna que tem esmiuçado muitos martelos. Terceiro, a Bíblia é singular em suas proclamações. Na época de sua escrita, mais de 1/4 de seu conteúdo era profético, a maior parte tendo já se cumprido com espantosa precisão. Seus temas abrangem desde o céu até o inferno, do bem ao mal, do Criador à criatura, do passado ao futuro, passando pelo presente. Finalmente, a Bíblia é singular pelo seu resultado. Como nenhum outro livro, a Bíblia influenciou e influencia profundamente a cultura, o pensamento, a história do mundo, modelando a arte, a música, a moralidade, a oratória, a lei, a política, a filosofia e a literatura, além de influenciar pessoas, claro. Lição número 2, a origem e a natureza da Bíblia. Essa foi a lição número 2. Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens, os quais expressaram estas mesmas verdades em suas próprias palavras, que foram consolidadas nas Escrituras. Portanto, inspiração é o processo através do qual Deus comunica sua verdade eterna. Eu vou explicar didaticamente o processo da inspiração em 3 estágios. Acompanhe para você entender este assunto. Número 1. A inspiração não atua nas palavras do ser humano ou em suas expressões. A inspiração atua na própria pessoa. Número 2. Sob a influência do Espírito Santo, o escritor é dotado de pensamentos, mas as palavras registradas na Bíblia recebem a marca da mente individual do escritor. Número 3. A mente e a vontade divinas combina com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações que encontramos na Bíblia são a palavra de Deus. Lição número 3, a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Jesus Cristo claramente considerou que as Escrituras são divinamente inspiradas, oferecidas através de instrumentos humanos. Isto pode ser ilustrado pelo fato de ele atribuir ao Espírito Santo, lá em Marcos 12:36, as palavras de Davi, no Salmo 10, versículo 1. Mas o exemplo mais conhecido provavelmente seja o que ocorreu quando ele visitou a sinagoga em Nazaré. Ao ler a passagem de Isaías 61, 1 e 2, ele declarou que seu cumprimento acabara de ocorrer diante dos ouvintes. Lucas 4:21. O modo como Cristo usa as Escrituras nos mostra que ele a considerava autoritativa. Um claro exemplo disso é Mateus 4, onde ele usa com insistência a frase "está escrito", versos 4, 7 e 10. Lição agora número 4. A Bíblia
a fonte autoritativa de nossa teologia. Alguns acham que as Escrituras devem dominar a experiência. Outras pessoas acham que a experiência deve dominar as Escrituras. Outras pessoas igualam a experiência com a Escritura. E aí? Que postura escolher? Irmãos, a melhor postura é ter a Escritura mediando a experiência. A Bíblia afirma de maneira categórica que nossa experiência salvífica com Deus deve ser instruída e mediada pela palavra escrita de Deus. Paulo explica o seguinte no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Este e outros convites bíblicos para viver fielmente pela palavra de Deus implicam que a palavra precede, a palavra orienta a experiência. Lição número 5. Somente pelas Escrituras, sola Escritura. Um princípio fundamental apresentado pela Escritura a respeito de si mesma é o de que somente a Bíblia, sola Escritura, é a norma final da verdade. O texto clássico que exprime essa premissa básica está em Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20, que diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, não terão a luz da manhã. O princípio da sola Escritura é o fundamento da suficiência da Escritura. E como consequência disso, a Bíblia é única como guia infalível da verdade. Ela é suficiente para nos dotar de sabedoria, a sabedoria que leva à salvação. É o padrão pelo qual toda doutrina e experiência devem ser testadas. A Escritura, portanto, amigos, fornece a estrutura, a perspectiva divina, os princípios fundamentais para todo ramo de conhecimento e de experiência. O conhecimento, a experiência ou a revelação adicional deve se basear no fundamento todo suficiente da Escritura e permanecer firmes, fiéis a este fundamento. Assim, confirma-se o grito de guerra da Reforma, sola Escritura, ou seja, a Bíblia e a Bíblia somente como a norma final da verdade. Todas as outras fontes de conhecimento devem ser testadas por este padrão infalível. A reação apropriada que se espera do ser humano é de uma rendição total à autoridade máxima da palavra de Deus. E agora vamos ao resumo da lição número 6. Por que a interpretação é necessária? Irmãos, a interpretação é necessária por várias razões. Eu vou mencionar algumas delas. Número 1. Devemos aceitar o princípio de que ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus, como Paulo ensina em 1 Coríntios 2:11. Consequentemente, somente alguém que tem o Espírito pode esperar adquirir uma verdadeira e satisfatória compreensão das Escrituras. Número 2. A essência da revelação de Deus, a verdade, é compartilhada por todos os que creem. Não precisamos de mais ninguém para completar, para complementar e nem mesmo para contradizer a mensagem do Evangelho. Número 3. A mensagem de Deus para nós é consistente. Em outras palavras, deveríamos interpretar as diversas partes das Escrituras de maneira que estejam harmonizadas com seus ensinos centrais. Finalmente, número 4, uma interpretação satisfatória da Bíblia requer uma predisposição submissa. O que nos motiva a estudar a Bíblia? É o desejo de sermos eruditos? É o desejo de sermos cada vez mais espertos no conhecimento bíblico? Considere o alvo, o objetivo do salmista. Salmo 119, versículo 34. Salmo 119, versículo 34.
Olha o que o salmista diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. O desejo de guardar os mandamentos de Deus, a determinação de cumprir a vontade de Deus, este é o principal pré-requisito para se alcançar a verdadeira compreensão bíblica. Vamos agora ao resumo da lição número 7. Idioma, texto e contexto. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, temos orientações claras a respeito da praticidade da Escritura. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu quero ler esse texto para todos nós. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vamos ver aqui. A Bíblia é útil para o ensino. O que está implícito é a atividade de comunicar conhecimento acerca da revelação de Deus em Cristo. Em segundo lugar, letra B, a Bíblia é útil para a repreensão. É preciso fazer advertências baseadas na palavra. Os erros em doutrina e em conduta devem ser refutados no espírito de amor. Os perigos devem ser realçados. Os falsos mestres devem ser expostos, a fim de que todo mundo perceba o erro das suas interpretações ou dos seus ensinos. Letra C, a Bíblia é útil para a correção. O pecador deve ser não só advertido a abandonar a vereda errada, o caminho errado, mas deve ser também guiado na verdade ou no caminho certo, no caminho reto. Isto também toda a Escritura é capaz de fazer. Letra D. A Bíblia é útil para a preparação na justiça. O mestre deve preparar seu povo. Cada cristão necessita ser disciplinado de modo que prospere na esfera onde a vontade santa de Deus seja considerada normativa. Este é o caráter do treinamento na justiça. Vamos para a lição número 8. A criação. Gênesis como fundamento, parte 1. Eu queria lembrar a vocês qual a importância de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse texto extraordinário, esse texto fundamental, sobre o qual se constrói toda a percepção praticamente dos grandes temas bíblicos. Você conhece o texto? No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual a importância deste versículo? Em primeiro lugar, esse texto fala do contraste entre o humano e o divino. As palavras iniciais da Bíblia traçam um claro contraste entre tudo que é humano, fugaz e finito, e aquilo que é divino, eterno e infinito. Gênesis 1:1 aponta para aquele que é sempre o mesmo e cujos anos não têm fim. Em segundo lugar, o texto mostra o início da matéria. Os materialistas buscam explicar o universo sem Deus e defendem que a matéria, a energia é eterna. Se isso fosse verdade, então Deus não seria necessário. Aliás, Deus seria desnecessário, mas é mentira que a energia é eterna. Gênesis 1:1 desmente isso. Em terceiro lugar, esse texto desfaz o panteísmo. A heresia do panteísmo despoja a Deus de sua personalidade ao difundi-lo por todo o universo, tornando-o o sinônimo da totalidade da criação. Esta heresia é negada e é refutada por Gênesis 1:1. Em quarto lugar, esse texto mostra algumas características de Deus. Gênesis apresenta um ser onipotente, que possui personalidade, que possui vontade, propósito e que, pelo fato de existir antes de tudo mais, e portanto não depender de nada, exerceu sua vontade divina e criou os céus e a terra. Em quinto lugar, Gênesis 1:1 acaba com algumas especulações. Nada sabemos sobre o método da criação além da concisa declaração de Moisés. Disse Deus, e assim se fez, que é a misteriosa e majestosa nota dominante no hino da criação. Então, não adianta.
ficar especulando sobre os detalhes, porque não há detalhes. Em sexto lugar, este texto fala em fundamento. Muitas coisas estão alicerçadas no relato da criação, na verdade, todo o edifício das Escrituras. E isso deve levar o prudente pesquisador da Bíblia a submeter suas declarações às explícitas palavras do livro sagrado. Quando o vasto campo da especulação vaguear por áreas desconhecidas de tempo e espaço, o melhor a fazer é enfrentar a situação com a simples resposta: está escrito. Sempre há segurança dentro dos limites protetores das aspas de uma citação da Escritura. Vamos agora para o resumo da lição número 9. A lição número 9 é a criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Irmãos, a narrativa da criação, no Gênesis, apresenta não somente o registro verídico das origens, mas ao descrevê-lo, traz inúmeras salvaguardas contra a mitologia. O relato utiliza determinados termos e motivos, empregando-os com significado e ênfase expressivos com relação à cosmovisão bíblica, a compreensão da realidade e a cosmologia da revelação divina. Esses capítulos iniciais da Bíblia, especialmente Gênesis 1 a 11, contém um relato de como tudo começou, com o foco nos começos naturais e históricos e na história subsequente do mundo e da humanidade. Embora isso seja importante em si mesmo, passa a ter maior significado quando se reconhece que o relato da criação em Gênesis é inigualável, não tem rival. Em lugar algum no Antigo Oriente Próximo ou no Egito há algo semelhante registrado. As palavras específicas para Criador, criação e criatura relacionadas a Deus, mundo e humanidade, em Gênesis 1 e 2, definem todo o tom da maravilhosa e singular mensagem salvífica apresentada na Bíblia. Vamos para a lição número 10, a Bíblia como história. A descoberta dos rolos do Mar Morto é importante porque revela a detalhada proximidade entre o rolo de Isaías, cerca de 125 anos antes de Cristo, e o texto massorético de Isaías, produzido 1000 anos depois. Isso demonstra a extraordinária exatidão com que foi copiada a Bíblia, a extraordinária exatidão com que a Bíblia chegou até nós num período de mais de 1000 anos. Quando se comparou o texto massorético com os textos de Qumran, descobriu-se que eram quase idênticos. Quase idênticos. Não há, portanto, irmão, nenhuma razão para duvidar de que aquilo que os escritores do Antigo Testamento escreveram é essencialmente o mesmo que hoje nós temos em nossas Bíblias. Nenhum outro documento antigo similar foi transmitido de forma tão exata como o Antigo Testamento, sobretudo porque os escribas judeus e os massoretas tratavam a palavra de Deus com a máxima reverência imaginável. Eles chegaram a criar um complexo sistema de contar os versículos, palavras e letras do texto para proteger a mensagem de qualquer acréscimo ou omissão. Todo rolo que não atendia aos padrões era enterrado ou queimado. Desta forma, nós entendemos a seriedade com que a palavra de Deus chegou até nós. E agora vamos para a lição número 11, a Bíblia e as profecias. Nós, adventistas do sétimo dia, adotamos o historicismo. A interpretação historicista vê as profecias apocalípticas em um modo contínuo, isto é, as profecias de Daniel e Apocalipse apresentam o grande quadro do futuro, desde o tempo do profeta até o reino de Cristo. Fortes evidências para isto podem ser encontradas na maior série de símbolos que se estende através dos séculos, tanto em Daniel, aqui na Bíblia, quanto no Apocalipse. Daniel 2 e 7, por exemplo, apresentam a série de figuras de metais e animais que simbolizam os reinos que sucederiam um ao outro, até que o reino eterno de Deus seja estabelecido, a pedra de Daniel 2, ou até o tempo em que os santos do Altíssimo entrem no reino eterno, Daniel 7. Daniel 11 e 12 repetem esse modelo.
descrevendo as ações de governantes individuais ao longo do caminho. Há, portanto, irmãos, forte evidência interna no livro de Daniel e Apocalipse de que estas profecias intencionaram dar aos seus ouvintes e leitores uma abrangente visão da história do ponto de vista de Deus. E a lição número 12, nós já estudamos, vou fazer um breve resumo, lidando com passagens bíblicas difíceis. Irmãos, existem erros na Bíblia? Bom, se erro quer dizer que a Bíblia ensina coisas erradas ou que é falível e historicamente indigna de confiança, a resposta é não. A Bíblia é a infalível revelação da verdade e da vontade de Deus. Muitos dos supostos problemas na Bíblia não têm que ver com o texto em si, mas com os intérpretes. Além disso, a confiabilidade histórica desse livro vem sendo confirmada por novas descobertas na arqueologia e em outras ciências, sobretudo depois do surgimento da crítica bíblica. A insinuação de que a Bíblia contém erros pode ser facilmente mal interpretada para dar a entender que Deus comete erros ou que Ele os colocou no texto sagrado, mas isso não é verdade. As discrepâncias e imperfeições encontradas nas Escrituras se devem tão somente às fraquezas humanas. Não há dúvida de que realmente encontramos declarações desafiadoras e até mesmo discrepantes na Bíblia, mas nenhuma delas afeta negativamente o ensino e a confiabilidade histórica das Escrituras. Irmãos, podemos ter plena confiança de que a Bíblia que hoje temos em nossas mãos é a verdade de Deus, capaz de tornar sábios para a salvação todo homem e toda mulher de boa vontade. E finalmente chegamos à lição número 13, vivendo pela palavra de Deus. A Escritura, irmãos, é autenticada pelo Espírito Santo. Isso é muito importante. Por que os cristãos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? 66 livros formando um único livro de instrução no qual Deus nos revela a realidade da redenção por meio de Jesus Cristo. Por quê? Por quê? A resposta é que o próprio Deus confirmou isso mediante o que chamamos de testemunho interno do Espírito Santo. O testemunho do Espírito Santo sobre a Escritura é como o seu testemunho a respeito de Jesus, que encontramos em diversos textos. Por exemplo, João capítulo 15, versículo 26. Eu quero ler esse texto com você. João 15, 26. O que diz aqui em João 15, 26? Olha só. João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O testemunho do Espírito sobre a Escritura é como o testemunho que o Espírito dá sobre Jesus. Irmãos, não é uma questão de dar nova informação, não. Mas é uma questão de esclarecer mentes que estavam antes obscurecidas, que não discerniram a divindade por meio da apreensão de seu único impacto. O impacto de um lado do Jesus do Evangelho e de outro lado das palavras da Escritura Sagrada. O Espírito Santo ilumina o nosso coração, a nossa mente, para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus, não somente na face de Jesus Cristo, mas também no ensino da Sagrada Escritura. O resultado desse testemunho é um estado de espírito em que ambos, Salvador e Escritura, se evidenciam diante de nós como divinos. Jesus, uma pessoa divina. A Escritura, um produto divino, de um modo tão direto, imediato e impressionante, como aquele em que gostos e cores se tornam evidentes por se imporem aos nossos sentidos. Em consequência, não mais achamos possível duvidar da divindade, seja de Cristo ou seja da Bíblia. Assim, Deus autentica para nós a Escritura Sagrada como sua palavra, não por alguma experiência mística ou informação secreta, sussurrada às escondidas no ouvido interior de alguém, não. Mas sim por argumento humano, por argumento divino, aliás, por argumento que vem da própria palavra de Deus. Também não pelo testemunho isolado de igreja, não pelo testemunho ou pela argumentação de uma pessoa preparada, não é por isso.
ainda que tudo isso seja comovente, ainda que tudo isso seja impactante, mas como é que Deus procede? Deus traz o seu testemunho por meio de sua luz que ilumina, de sua luz que nos transforma, da sua palavra que nos aponta o caminho. E aqui na palavra nós encontramos a evidência de todo o trabalho que Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo fazem em nosso favor. O impacto dessa luz e desse poder é o próprio testemunho do Espírito, pela palavra que atinge o nosso coração. Argumento, testemunho de outrem e a nossa própria experiência pessoal podem nos preparar para receber esse testemunho, mas sua concessão, como a concessão da fé na divina obra salvífica de Cristo, é prerrogativa, é exclusividade, é soberania de quem? Do Espírito Santo. É Ele que nos aponta o caminho, é Ele que nos faz compreender quando nós lemos esta palavra sagrada. A iluminação, irmãos, do Espírito Santo, testemunhando a divindade da Bíblia, e é a experiência cristã universal, é a experiência que nós precisamos adquirir. Não é apenas aproximar-se do texto e lê-lo como pura literatura, como diversão ou para preencher o tempo, não. É a proximidade ao texto, considerando a sua origem divina. Somente o Espírito Santo é capaz de autenticar esta experiência em cada um de nós. Muitos cristãos, muitas pessoas não têm sabido compreender isto e por causa disso têm perdido muitas bênçãos que há quando nos aproximamos e lemos a palavra de Deus de uma maneira humilde, iluminados, orientados pelo Espírito Santo. Eu queria falar de mais um tópico que está aqui na lição, horas tranquilas com a palavra de Deus. Com o passar do tempo, algumas pessoas têm descoberto que é fundamental como cristãos, como cristãs, dedicar tempo à palavra de Deus. É muito importante que o estudo da Bíblia, passando tempo com ela, com tranquilidade, com tempo, com calma, com profundidade, tudo isso é muito proveitoso. Ler a palavra de Deus com calma, com atenção, traz muitas bênçãos para quem pratica isso. Eu gosto muito de uma citação de Ellen White, que de maneira magistral ela dá orientações hermenêuticas. Ela diz assim: tome o estudante da Bíblia um versículo e concentre o espírito em descobrir o pensamento que Deus pôs ali para ele. E então se demore nesse pensamento até que se torne seu também. Livro Educação, página 189. Nesta curta e extraordinária citação, como estudantes da Bíblia, somos orientados em alguns aspectos importantes. Por exemplo, prefiramos textos curtos e não longas porções. Evitemos qualquer distração e concentremos o nosso intelecto na leitura. Exerçamos capacidade analítica com a finalidade de encontrar a ideia contida no verso. Este é o ponto-chave para a reflexão. Outra coisa, não tenhamos pressa. Concentremos o intelecto na reflexão sobre a ideia descoberta. Outra ideia, captemos o que está escrito, de modo que isso passe a fazer parte do nosso sistema de pensamento, da nossa vida. Irmãos, estamos encerrando o estudo deste trimestre. Foi extraordinário estudar com você como interpretar as Escrituras. De hoje em diante, com todas essas informações que foram apresentadas, que foram estudadas ao longo de 3 meses, com todas essas informações, esse conhecimento, agora você deve se aproximar da Bíblia com cuidado, para ler com atenção e para interpretá-la corretamente. Muito obrigado por você me acompanhar no estudo deste trimestre. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe a cada dia ao estudarmos a Bíblia e ao estudarmos também a lição da escola sabatina e que possamos seguir os seus preceitos. Na próxima semana estaremos de volta, mas com outro tema. Eu espero você. Que Deus o abençoe.